E Verônica, teve um pico de energia aqui, e aí caiu tudo, caiu a internet com tudo. Aí também teve? Deu aí também? Pois é, porque caiu a internet aqui, aí eu parei também, não falei, não fiz mais nada não, tá? Roniel, estamos aí de novo. Nós tivemos um problema de energia aqui, aí caiu tudo, internet com tudo, tá? Nós já vamos recomeçar. Bom, então vamos lá. Então, naquela foto, um detalhe que eu queria passar para vocês é que, apesar de na foto a gente perceber que aquela mulher, né, está na multitarefa fazendo várias coisas, fisicamente falando, houve só uma interrupçãozinha aqui por causa de energia, tá? Mas aí eu também parei e estão recomeçando do ponto que parou lá, tá? Aquela hora. Só que a gente perdeu, né? Aquele pedacinho do vídeo para trás aí perdeu. Então, a mulher que tá na multitarefa fazendo várias coisas, na foto ali tá ao mesmo tempo, né? Fisicamente falando, veja bem, não é possível fazer isso, né? Porque a gente só tem 2 braços. Então, por melhor que seja a pessoa, que ela tivesse, por exemplo, dando banho numa criança e lavando com uma mão e lavando roupa com a outra, era o máximo que ela ia conseguir fazer ao mesmo tempo. São 2 tarefas, né? Por mais extra capacitada que for, né? Tipo a mulher que segura um filho no colo enquanto mexe a panela, né? Mas no máximo 2. As 7 funções igual está ali, fisicamente falando, ao mesmo tempo, não tem como fazer. Mas aí que eu quero trazer para vocês a diferença entre a nossa percepção e a percepção das outras ciências, vamos dizer assim. Porque, mentalmente falando, vê se você concorda comigo, a pessoa pode, sim, estar fazendo uma tarefa com a mão e estar, num segundo, pode ser, o Souza, porque eles avisaram há poucos dias aí que veio uma ejeção de massa coronal, né, do Sol, e essa energia, quando ela chega no planeta Terra, ela é muito forte, sabe? Então ela pode sim causar danos nas torres de transmissão, em satélite de transmissão, de internet. Isso pode tudo pode dar um piquezinho, tá? Mas talvez não seja isso, foi muito rápido, né? Então, o seguinte, a gente precisa agora colocar na mente, ou entender melhor, esse processo que a gente explica no Miami, que é a questão do pensamento, tá certo? Porque o físico nosso, ele é completamente limitado ao instante que a gente está vivendo agora. Para o físico não existe passado nem futuro. Sim. Mas no pensamento, a nossa mente,
É isso aí, Ronel, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. É essa questão do pensamento que a gente levanta a tese no Miami, porque toda vez que eu penso em algo, que eu penso em fazer algo, o meu corpo produz hormônios adequados para eu executar aquela função que eu pensei. Vocês estão compreendendo? Então, se eu tiver... Eu estou mexendo a panela, mas a minha cabeça tá... Igual você está dando exemplo aqui, que eu tenho que limpar a casa também, né? Então, no meu corpo, veja bem como é que é o processo, hein? Da mesma forma que todos os outros 5 sentidos nossos, toda vez que você toca algo, que você cheira algo, que você experimenta, que você vê, que escuta algo, no corpo são produzidos hormônios que vão corresponder a esse sinal que o sentido recebeu. Vocês estão entendendo? E o que a gente coloca no Miami? O pensamento também é um sentido. Ele funciona em recebendo ondas e processando essa informação. E toda vez que se processa uma informação, eu vou produzir no organismo os hormônios correspondentes àquela manipulação mental que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo? Então, se eu estou com os hormônios aqui mexendo panela, mas se o meu pensamento for para a casa que eu tenho que limpar também, uma dose de adrenalina, de cortisol, de glicose é injetada no meu corpo para que eu tenha condições de arrumar a casa, varrer a casa. Se logo em seguida eu terminei de varrer a casa só pensando, aí eu penso que eu tenho que buscar o filho no colégio. Hormônios são produzidos no meu corpo, adrenalina, cortisol, glicose, etc, 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 para que eu pegue o carro, vá lá buscar o filho no colégio. Vocês estão entendendo? Para cada pensamento, aí é que a mulher entra, a mulher não, a pessoa, né, entra no excesso, na sobrecarga física. Por isso é que o corpo não aguenta, porque são tanto para cada pensamento hormônio para executar essa função que foi pensada. Então, você pode estar paradinho, que aí é outra questão. Acabou o dia, vai para o travesseiro. No travesseiro, o que acontece? Ei, Vivi, boa noite, bem-vinda. O que acontece no travesseiro? Deixa eu ver aqui que tem... Deixa eu ver, vamos ver se a Vivi quer participar com a gente aqui. Às vezes ela quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Continuando, só para a gente terminar o raciocínio. Quando ela deita na cama, para que, teoricamente, era para descansar, tá certo? Mas se o pensamento não desligar dessas funções, porque aí começa a vir na mente as funções que não foram feitas, as que não deu tempo de fazer, e mais as que precisam ser feitas no dia seguinte. Além, né, que é a rotina, e mais aquelas que vão chegando, que vai aparecendo para ela fazer. Já que ela também não diz não, a cada dia, uma pessoa ou a mesma pessoa vai levar para ela. Pois é, Verônica. Então acho que eu estou falando certo, né? Você entendeu o processo? O que acontece? A cada pensamento desse que você tem na hora de dormir,
Eu vou pensando no café. Se já vai produzir. Olha o primo aí, tá bom, Luiz? Boa noite, bem-vindo. Então você deita na cama e vai pensar, aí já começa a pensar no café da manhã. O que aconteceu no seu corpo? O seu corpo não relaxou para dormir. O seu corpo produziu os hormônios para você fazer o café da manhã. Aí você já pensou no almoço, na limpeza. Hormônios no organismo. Você está entendendo por que você não consegue dormir? Porque acorda cansada, aí começa a acumular. Você está entendendo? Porque para o seu organismo, vamos fazer uma transferência de consciência. Imagina que você pegou uma tarefa para fazer. Quando você pensou e bolou nessa tarefa na sua mente, você mandou uma ordem para o órgão correspondente praticar aquela tarefa. Então, o seu braço recebeu toda a... Você imagina agora que você é uma célula do músculo do seu braço. É isso aí, Vivi. Acorda cansada, sem energia. Por quê? Por que isso acontece? Porque você trabalhou a noite toda. Toda vez que você pensou em algo que ficou sem fazer, em algo que precisa ser feito amanhã, você produziu... Então, vou voltar para o nosso raciocínio, que agora você vai entender o porquê disso. Então, você está aqui comandando as células do seu corpo. Então, você é uma célula, agora você está... Uma transferência de identidade. Se existe isso na psicanálise, deve ser bom, né, Luiz? Né, Luiz? Mas você vai transferir agora para a célula do seu braço. Você é uma célula do músculo do seu braço. Você recebeu uma ordem para executar a função varrer casa ou preparar o café da manhã, não importa qual é a função. Se veio o comando, se deu o comando, né? A célula recebeu o comando, ó, você vai varrer casa. Você vai varrer casa. Então, a célula, ela já está comendo, absorvendo energia da glicose, ela já está com a dose de adrenalina, como se estivesse varrendo a casa. Vocês estão entendendo? Só que você não está varrendo a casa, você está deitada, você está lá parada. Então, essa energia, essa ordem, esses hormônios não vão ser usados. Compreende onde que é o processo? É como é que eu poderia colocar assim? É como se você recebesse uma ordem, né, de preparar o café da manhã, mas alguém foi lá e sumiu com a sua cozinha. Então você não tem como, você está com aquela disposição de fazer o café da manhã, mas não tem a cozinha, sumiu a cozinha. Então você fica naquela, sabe, naquela expectativa, naquela tensão, né? E é por isso que você acorda com o corpo cansado. E com o passar dos anos, isso se repetindo dia a dia, mês a mês, ano a ano, compreende? Então, ei, Juju, então é por isso é que o corpo não aguenta. Você começa a ter dores no corpo, dores, desconfortos, né? Aí, aonde que vai ser esses desconfortos, essas dores? Depende das funções que você, dos músculos, dos órgãos que você estará pressionando, que você está impondo a eles uma função acima, bem acima do que o instinto do músculo da célula está preparado para fazer. Vocês estão compreendendo? É esse que é o problema. Esse que é o processo. Entenderam a somatização, como ela acontece? E todo órgão nosso, presta bem atenção nisso, todos os nossos órgãos têm uma faixa de ação em que está no DNA dela fazer, resolver. Se for muito além disso, vai dar problema, tá certo?
é uma super tarefa. E se também você ficar parado, não fizer nada, também vai dar problema. Uma lei do universo chama-se movimento. Agora, o problema são não mover nada ou exagerar o movimento, entende? Então, a nossa proposta do Miami é que você aprenda nisso, aprenda a entender o pensamento, o que é um pensamento, como um pensamento atua no seu corpo. Porque você conhecendo esse mecanismo, você vai conseguir, aí a gente, dentro do processo Miami também, nós vamos te fornecer ferramentas para você aprender a lidar com os pensamentos. Então você vai para a cama, a hora que você for para a cama, porque veja bem, nossa estrutura física, nosso DNA, ele é feito para você viver na selva, sabe? Ativo todo dia. Não importa se você é caçador ou se você é presa. Entende? Nós temos no organismo as duas funções. Nós somos predadores e também somos presas. Então, dependendo da situação que você viver, uma dessas ações vão surgir, instintivamente falando, como caçador ou como presa. Estão entendendo? Para cada uma dessas funções bioquímica no corpo, bioeletroquímica, né? Porque tem conexões neurais, ordens de movimento, impulsos elétricos, química, hormônios. Vocês estão compreendendo? É tudo correspondente ao que estamos recebendo de informações da selva. Só que nós é que criamos essa selva, né? E nós nos tornamos nossos predadores e presas. Vocês estão entendendo? Mas as nossas reações instintivas são as mesmas. Então, a gente fala isso, chimpanzés, né? O chimpanzé é muito mais forte, muito mais ágil, entende? Só que o chimpanzé pensa só no que está acontecendo ali. Ele só trabalha com os 5 sentidos. Então, o que os 5 sentidos dele está avisando, se está tudo bem, ele está na boa, ele está na paz. Nós, humanos, chimpanzés pensantes, o que acontece com a gente? Mesmo que os nossos 5 sentidos não estejam percebendo perigo nenhum, tá tudo bem, eu estou em casa, estou tranquilo, estou na cama, em segurança, meu parceiro, minha parceira está do meu lado, está tudo bem, barriguinha cheia, né? Banho tomado, deito na cama, o que acontece? Pensamento. É isso que a gente coloca no Miami. O pensamento é um 6º sentido. E, na verdade, nós não temos só os 6, não. A gente tem 12 sentidos. Os 5 comuns, físicos, e os outros 7 dos chakras. O pensamento trabalha aqui no chakra do topo da cabeça, aqui, ó, lá dentro da cabeça. Ele capta ondas de pensamento, igual os olhos captam ondas de luz. Aqui no meio da testa, a gente tem o 3º olho, tem uma glândula aqui também, a pituitária, que tem o chakra da visão. Vocês já ouviram falar da pessoa que enxerga atrás do monte? Que a intuição dele é tão forte, ele consegue ver as coisas muito além do que estão acontecendo. É essa glândula desenvolvida, sabe? Não tem as pessoas que têm o dom da fala? Tem outro chakra aqui, o laríngeo, com a glândula tireoide. Se você tem problemas na tireoide, o que provoca problemas na tireoide? Segurança. Tireoide é do grego lá, é um escudo, sabe? Então, se você tem problemas de segurança, de insegurança, né? Por que afeta isso aqui? Porque é a nossa primeira arma de defesa.
Perdão. O troço aqui está tão quente que costuma ressecar rápido. Então, a nossa primeira linha de defesa é... Boa noite, Juju. A primeira nossa linha de defesa é o grito, sabe? Quando alguém invade, né, o seu território, alguém chega demais perto de você, a primeira linha de defesa é gritar, para espantar esse agressor, esse predador. Então, se você tem dificuldade disso, de defesa, no âmbito mais geral, vai te afetar a tireoide. Se você é daquela que se defende demais, antes da coisa acontecer, você já está gritando, você já está berrando para espantar aquilo para lá, para fora, né? Você vai ter o hipertiroidismo, ou pode ter o hipotiroidismo, tudo, e é tudo conectado. Sabe? Todo o sistema, todas as glândulas são conectadas. Aqui no meio do peito tem o chakra coronário, esse mesmo é, e ligado à glândula timo, glândula das emoções. Então, se você é uma pessoa muito emotiva, essa glândula sua, ela é mais ativa. Os chakras funcionam recebendo energia e espargindo energia, recebendo igual tudo no universo. Todo o nosso corpo funciona desse modo, tá certo? Então, aí, por exemplo, você vai... Tudo que você fala, eu sou, é onde você toca para dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, toda vez que você diz, que você toca aqui e diz alguma coisa, você está pressionando ou ajudando a glândula a ficar constrita, em constrição, ou expandindo, tá certo? Então, por exemplo, se você pratica aquela situação que você fala assim, eu sou culpado, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa, batendo aqui, se culpando, o que acontece com a sua glândula timo? Ó, constrição. Vocês estão entendendo? Aí você começa a ter dor no peito e não sabe de onde é, não sabe por quê. Você já conhece aquela expressão? Peito apertado, né? Coração partido. É dor, sente dor física, dor física. Faz tudo enquanto é exame. Não encontra nada errado. Por quê? Porque é o chakra. O seu chakra está constrangido, a gente fala compressão, né? Estão compreendendo? E aí tem os outros chakras de baixo, o da digestão, sabe? Você está vivendo uma situação em casa, no trabalho, uma situação indigesta. Qualquer um de nós vai saber bem o que é isso, né? O que acontece com o chakra da digestão? Trabalha mal, comprimido. Não dirige, todo o sistema digestivo fica travado. O que vai somatizar? Dor no estômago, azia, má digestão, né? É só sorrisal para corrigir, né? Mas vocês estão compreendendo como é que é o processo? E aonde que começa isso tudo? A parte física, gente, é muito fácil a gente entender. Por isso é que o Miami traz esse processo, essa tese, essa informação que a gente pescou isso lá atrás, no Egito Antigo, e é fundamental para você entender o processo. Todos esses outros que já existem, a psicanálise, a psiquiatria, psicologia, psicossomática, tem uma medicina germânica aí que é excelente, os conceitos com os quais ela trabalha. Já assisti pessoas entendidas desses processos, nenhum deles ainda colocou essa tese. O pensamento é um sentido, funciona como um sentido.
Da mesma forma que as ondas de luz são captadas nos olhos, ondas de som no ouvido, ondas de moléculas, né, que mexem aqui com os receptores nasais, com os receptores na boca, na língua, no tato, né? Vocês estão entendendo? É tudo escalas de ondas. E o pensamento é o grande desafio do ser humano. O chimpanzé parou por ali. Ele está no físico, nos 5 sentidos. Nós adquirimos a habilidade de pensar. Eu posso pensar em ir à Lua, pensar em ir a Marte, eu posso pensar em resolver um problema que pode acontecer daqui a 10 anos. Eu posso me conectar a um problema que aconteceu há 10 anos atrás. Vocês estão compreendendo? E toda vez que eu penso em algo, o meu corpo vai agir como se eu estivesse naquela situação. Da mesma forma que eu vejo uma imagem que me agrada ou desagrada, um som que me agrada ou desagrada, o pensamento é a mesma coisa, ele agrada ou desagrada. A gente fala, né, a gente usa os termos pensamento joio, pensamento trigo. Cuidado com as pessoas que mistura joio e trigo e joga, né? Aí a gente come aquilo misturado, você está entendendo? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de informação que a gente recebe. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tem uma interrogaçãozinha aqui, ó. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aí, tá? Então agora eu vou dar para vocês. Eu perdi aqui, não sei como ver a hora. Então, só complementando, um exercício que a gente coloca no Miami, no processo Miami, que a gente batizou de jejum mental, para te ajudar a sair dessa situação igual está na figura ali. Igual, repito, durante o dia não tem problema nenhum você entrar nesse pico de estresse, não tem problema nenhum. O nosso organismo é feito para viver na selva. Você pode viver enfrentando o tigre todo dia. Leão, não tem problema. Vocês estão entendendo? Mas chegou a noite, na selva lá, os nossos irmãozinhos da selva, o que acontecia quando acabava a luz do sol? O máximo que eles tinham lá é uma fogueirinha, não é? O que acontece com a glândula pineal sem luz? Ela ela reverte o processo. Ela sai do processo de atividade, entra no processo de repouso. Estão compreendendo? Então, aqui atrás, nas costas, por exemplo, a gente tem o simpático de ação e o parasimpático do repouso. Então, na hora do perigo, um sistema está agindo, na hora do repouso, o outro sistema está agindo. Compõe, regenera, chega tudo nos eixos outra vez para o outro dia. Vocês estão entendendo? O que nós fizemos na nossa selva? Luz. Quando que a pineal vira para descansar? Quando que ela sai do estado de alerta para o estado de repouso? Na hora que você apagar a luz. Tela do celular, direto no olho aqui, ó. Pineal lá dentro. Está como se estivesse no dia, durante o dia. Você vai conseguir uma boa noite de sono? Sem chance, né? Então, para você dormir bem, a gente colocou lá no projeto Miami o exercício que a gente chama de jejum mental. O que é o jejum mental? Primeiro, a parte física. Corta tudo que tiver luz, no mínimo 1 hora antes de ir para a cama. Exatamente, ô Luiz. Exatamente. E a gente agora, mesmo que não esteja, às vezes, trabalhando, né? Está se divertindo nas redes sociais ou na televisão. Televisão também emite raios, né? Então,
Se você quer começar a mudar a sua forma de viver, o seu sistema, 1 hora antes, qual que é uma hora boa para você dormir? O meu, por exemplo, o que eu faço? Como eu uso? 21 horas é o meu limite. Então, 20 horas eu começo a desconectar. Vou encerrando os assuntos, os atendimentos, vou encerrando tudo. O papo sério depois das 20 horas, não precisa contar comigo, não. Compreende? Então, quando é 21 horas, cama, quartinho escuro, musiquinha, aqueles pensamentos que começam a chegar do que você não fez no dia e do que você tem que fazer depois, você não responde, não conversa. Deixa esse para lá. Eu tenho que para lá, deixa para lá. Não conversa, não entra no papo. O que representa isso para o seu corpo? A mesma coisa que você for para um rodízio de pizza, o garçom chegar lá, toma isso aqui, fala, não quero. Toma, não quero. Se você não colocar nada na boca, você não vai ter nenhuma ação digestiva. Se você não pegar nenhum pensamento e processar, você não vai ter nenhuma produção de hormônios de ação no corpo. Compreende? O jejum mental é você pegar os pensamentos e não conectar com eles. Não conversa, não dê atenção, não responde. Sabe? Lembrou de alguma coisa que é importante? Anota. Você pode anotar do lado ali, porque você não precisa ficar lembrando daquilo. No outro dia você sabe que vai estar anotado ali, você não precisa ficar guardando. Vocês estão entendendo? Ocupando a cabeça com isso. Papai falava, né? Se quem inventou o lápis soubesse. Um lápis, um pedacinho de papel, anota. Um X que você fizer no papel lá, você vai saber o que é. E esvazia. Então você esvazia o processamento. O que acontece quando a gente consegue fazer isso? A mente acalma, relaxa. Todas as glândulas do corpo, todas elas entram no processo de descanso, de regeneração. Nós temos informação no DNA para regenerar o órgão, todos os órgãos, todos. É possível regenerar. Basta que a gente permita que a célula do órgão, do corpo, funcione de forma natural, sem essa pressão que a gente coloca nela, porque a gente quer fazer a multifunção igual a foto. Vocês estão compreendendo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, meus queridos, todos esses processos que a gente vive, estado depressivo, estado ansioso, estado de pânico, toque, bipolar, e os outros nomes, né, que existem por aí, todos eles têm por detrás dele uma reação instintiva a um evento de alto estresse. Essa reação pode levar a pessoa a chegar nesse ponto da foto aí. Ela desaprende a falar não. Ela pega tudo. E as pessoas, aí que está o X da questão também. Porque se a pessoa precisasse e ocupasse, não, você faz isso para mim, você lava essa roupa para mim, eu lavo. Mas se aí você pega a roupa para lavar, de bom grado, junta com as outras que você já está lavando, né? Mas esse sujeitinho, você sabe o que ele vai fazer? Amanhã, aonde que ele vai levar a outra roupinha dele para lavar? Compreende? Então, esse limite, quando você conseguir resolver essa questão, se foi, como nós falamos no começo da nossa conversa,
Se foi por um evento de rejeição, de abandono, de necessidade de reconhecimento, como fala o nosso primo Aloysio, ou por ter começado muito cedo a assumir as responsabilidades da casa, comum em algumas mulheres, crianças, né? Que cedinho começa a fazer isso, então não aprende outra coisa. Então, se você entrou nesse processo que não consegue dizer não em função de um evento lá atrás desse tipo, é possível mudar esse perfil com conhecimento, tá certo? Conhecimento, entendimento e práticas adequadas, como esse nós usamos aqui, o exemplo do jejum mental. Nós temos outros, se não me engano, são 12 ao total. O reset mental. O que é o reset mental? Toda hora que a gente acorda de manhã cedinho, você tá resetado. Sabia disso? Mas quando você abre o olho, que liga o pensamento, qual é o primeiro pensamento? Qual é o download que você vai fazer na mente do pensamento? Qual é o primeiro pensamento que você vai captar? Aquilo que você deixou de fazer? Aquilo que você tem que fazer? Ei, Lucelina, boa noite. Aí, a Lucelina, uma das nossas pupilas aí que tá chegando lá. Então, tá tudo bom? Então, meus queridos, o reset mental é esse processo, sabe? De você cuidar. É um pouquinho, né, Lucelina? Quase no finalzinho, mas tá bom. Valeu a presença, tá? Quando você começa a cuidar, a entender essa questão do pensamento, então você vai ser caprichoso com o primeiro pensamento que você captar no dia. Isso vai fazer uma diferença enorme em todo o seu dia. Esse é o reset mental, tá bom? Nós temos a apreciação antecipada, que é para os eventos que você tem na frente. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, um exame para tirar carteira de motorista, sabe? Qualquer evento que seja futuro, que você tenha vontade de fazer, que vá acontecer lá na frente. Tem a apreciação antecipada, a caminhada terapêutica, tá certo? Então são várias práticas que você pode colocar no dia a dia, sempre com essa habilidade de aprender a usar o pensamento. Se você não souber fazer isso, você vai sair para caminhar, por exemplo. Dizem que caminhar é bom, né, para baixar a ansiedade, para melhorar da depressão, etc, etc, etc. Aí você sai para caminhar. Você sai para caminhar, mas se o seu pensamento continuar ligado com os problemas que já aconteceram, com os problemas que vão acontecer, a sua caminhada para o seu corpo vai valer isso aqui. Entende? Agora, se você sai para caminhar, conectado com o que está acontecendo. Um passarinho cantou, bom dia para alguém, o perfume de uma flor, uma borboleta que passou, a beleza das cores do lugar. Vocês estão entendendo? Você conecta o seu pensamento ao que está acontecendo. Você desconecta daquilo, do passado e do futuro. Então, o seu corpo vai entrar num processo de calma, mesmo durante a caminhada, mesmo fazendo exercício físico. Tudo questão de você aprender a lidar com o pensamento. Tá bom? Eu não sei a hora que eu perdi aqui, com essa cortada de energia, eu fiquei sem a minha noção, mas eu creio que o assunto que a gente queria abordar hoje já falamos o que a nossa ideia, tá bom? Alguma pergunta para a gente finalizar? Não esquece de dar aí um coraçãozinho para qualquer pergunta também deixa lá no comentário da live, tá?
Agradeço a todos. Acredito, pode ser que a gente tenha, que vocês estejam tendo problema com internet ou com energia também, igual a gente teve aqui, tá? Agradeço vocês. Se quiserem sugerir um tema para nossa live de quarta que vem, por falar nisso, eu consegui uma amiga nossa para falar sobre alunação, tá? Era para ser hoje, mas ela teve um probleminha lá. Probleminha não, ou tinha um outro compromisso. Então, provavelmente na quarta-feira que vem, a gente vai trazer essa amiga para falar desse processo. Um abraço a todos, um abraço a Luiz. A você também, Raniel. Obrigado pela visita, pelo prazer aí, tá bom? Beijo a todos. Boa noite, Souza. Obrigado. Boa noite, Verônica. Tudo de bom, tá? Um abração aí no Serjão, hein? Um abraço.